Boa tarde para quem está no Instagram também, não sei se deu tempo de eu falar. Pessoal, meu nome é Daiane, para quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga e eu tenho atuado falando sobre autoestima, autoaceitação e o que é muito importante para também as duas coisas, o autoconhecimento. Eu recebi esse convite incrível da Daisy, quero agradecer muito ela e realmente, assim, foi um baque naquele primeiro momento, a hora que ela me chamou, porque eu sou recém-formada, tenho trabalhado na área exatamente assim há pouco tempo, apesar de já ter feito estágio, tudo certinho na faculdade, né? E a hora que ela me chamou, o primeiro impacto foi assim, caramba, é o famoso quem sou eu na fila do pão? E de repente eu me peguei. Sejam bem-vindos, pessoal. Estou um pouquinho longe, mas eu estou vendo vocês. Então, assim, quando ela me chamou, foi esse o primeiro impacto que eu tive. E de repente eu pensei assim: mas gente, eu trabalho com autoestima. Isso é uma oportunidade incrível. Talvez eu esteja até, de certa forma, me boicotando, né? Então foi onde que eu olhei de uma outra forma e é um desafio enorme estar aqui, claro, mas eu topei o desafio e eu espero contribuir da melhor forma possível para vocês. Eu acho assim que um pouquinho às vezes que a gente fala algo diferente, uma perspectiva diferente, uma forma diferente de enxergar as coisas, eu acho que já é bacana, né? Bom, então, aos pouquinhos o pessoal vai entrando. No Instagram, eu peço um favor para vocês. Tem um lugarzinho que fica os coraçõezinhos, vocês vão subindo o coraçãozinho ali. Se você segurar e apertar, vai subindo, porque aumenta o alcance, mais pessoas podem estar tendo acesso a essa live. Novamente, sou psicóloga, então, e vim falar sobre autoestima em tempo de pandemia. A gente está vivendo um momento super diferente, né? Uma crise. E não é fácil a gente ter autoestima já no nosso dia a dia. Quanto mais agora, com esse momento que a gente está vivendo. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa tarde. Bom, então eu vou começar me apresentando certinho, né? Como eu disse, eu chamo Daiane, sou psicóloga e estou atuando nessa parte de autoestima. Estou estudando melhor sobre autoaceitação e autoestima. Por que eu resolvi trabalhar com isso e falar sobre isso? Porque eu sou expert, porque eu nasci já com a autoestima lá em cima? Não, é o oposto disso. Na verdade, eu sempre tive uma autoestima muito baixa, sempre me deixei em segundo, terceiro, quarto plano, né? E o que acontece com isso? Tem muitas percas. A gente tem percas profissionais, a gente tem percas amorosas, a gente se perde, a gente deixa de se amar, deixa de se cuidar. Então, a gente deixa a nossa vida em outro plano para olhar mais para o outro, para cuidar do outro. O que acaba acontecendo? A gente nunca acha que a gente é bom para nada. E aí eu quero explicar para vocês o que é a autoestima. Porque a gente ouve falar, às vezes a gente tem a nossa própria percepção, mas a gente não sabe direito o que é. Até quero fazer um pedido para vocês. Eu não estou acompanhando o Facebook, gente, mas o Instagram eu tô. Tô vendo aqui o que é que vocês estão falando. Queria ver se vocês sabem o que é autoestima. Qual que é a percepção de autoestima para vocês? Vocês podem me falar? Quero ver o que vocês pensam a respeito dessa palavra. Pensa bem, olha, a autoestima. Eu vou ter que chegar perto, viu? Fé. Mais alguém? Bom, vou explicar para vocês então o que seria com relação ao dicionário mesmo, assim, a etimologia da palavra a gente fala, né? Significa a gente enxergar as nossas qualidades, o que a gente tem de positivo, nossas habilidades, saber apreciar isso.
Olá, Fernanda. Então a gente consegue ver o que a gente tem de bom, né? E a gente valoriza isso, a gente consegue. Aí que vem a palavra estimar. O que é a palavra estimar? É ter admiração, apreço, reconhecimento, né? E alto significa que pra gente. Não sei não, porque a minha é baixa, falaram aqui. Então, muitas pessoas sentem isso, viu, Célia? Você não tá sozinha. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Inclusive, nesse mundo de mídias sociais que a gente está vivendo, graças a Deus a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas. Tem muitas pessoas aí mostrando o seu lado humano, mostrando suas falhas, tem algumas blogueiras mostrando suas dobrinhas, suas estrias, o que não é que a gente quer olhar o que é ruim do outro, mas a gente se sente mais acolhida, não sente? Porque na mídia social, geralmente com o Photoshop, com as poses, o que acabava acontecendo, né? A gente se comparava, porque a gente tem o hábito de se comparar, o ser humano é assim. Aí a gente se comparava muito com essas pessoas que estavam num outro patamar, né? Estavam num outro momento da vida e ainda cheio de retoques, de uma forma surreal, né, que não é real. E aí o que acontecia, né? A gente fica mesmo com a autoestima baixa e a gente até acha que é só a gente que tem. E não é assim. Até porque ela não é uma coisa linear, não é uma coisa que você tem uma boa autoestima e pronto. É assim todo dia, é assim para sempre, né? Então, enfim, voltando à questão da palavra, é isso, é você reconhecer o que você tem de bom, é você se estimar, você se apreciar. A garota que escreve, Leide, colocou aqui, para mim, a autoestima é você se enxergar de forma real e se amar, saber que perfeição não existe, tudo bem. Aí que eu vou falar. Isso já está dentro de uma coisa que a gente chama agora de autoaceitação. Por quê? Qual que é a diferença da autoestima e da autoaceitação? A autoestima, como eu disse para vocês, ela visa e ela vê, ela enxerga o positivo da gente. Então, o que eu tenho de bom? Quando eu perguntar para você, qual que é a sua maior qualidade? Eu sei que é difícil, mas pelo menos uma você tem que saber, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Quando você enxerga isso, essa qualidade que ela não é só física, em questão de beleza, ela é também da sua personalidade, o que você tem de ponto forte na forma de ser, o que acontece? Você está vendo do lado positivo, correto? Tá dando para entender? Se tiver alguma dúvida, pode me mandando, tá, gente? Agora, a autoaceitação, pessoal, ela já engloba também o nosso lado negativo, o nosso lado difícil. Porque a gente não é perfeito. Ontem até eu adorei que eu consegui acompanhar a live da Daisy. Quem não viu pode entrar no Facebook, no Instagram que ficou salvo. Ela falou sobre o que é normal. O que é normal? Então aí ela trouxe a questão dos padrões, que também a gente está conseguindo na sociedade quebrar, né? A gente está conseguindo perceber que padrão é uma questão de perspectiva e que todo mundo virar forminha, né? Ser igualzinho, pode não ia ter graça. Vocês concordam? Ter autoestima tem a ver com autoaceitação, Dai? Então, são coisas que complementam uma a outra, mas são diferentes. Como eu disse, ó, a autoestima é voltada para o que a gente tem de positivo. A autoaceitação é aceitar a gente como a gente é no todo. Significa que a gente não vai mudar e melhorar? Não. A gente só precisa primeiro aceitar, descobrir, saber quem a gente é, inclusive com o ponto negativo, parar de querer ser perfeito demais e automaticamente a gente vai ter uma boa autoestima. Deu para entender?
Então, para ter boa autoestima, a primeira coisa é a gente precisa se conhecer. Porque sem a gente se conhecer, como que a gente vai saber o que a gente tem de bom e de ruim para começo de conversa? Se você passa todo dia, o dia inteiro, só cuidando dos outros, só olhando para os outros, só assistindo televisão, mexendo no computador, desviando, trabalhando automaticamente, sem nunca parar e olhar para você e parar e pensar: o que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim? Você vai se conhecer e você vai conseguir ter autoestima? Então já começa por aí. Esse é um dos primeiros exercícios, inclusive, que a gente precisa fazer para o autoconhecimento e automaticamente para poder ter uma boa autoestima. Vou contar um fato engraçado aqui para vocês. Hoje, tinha tudo para não dar certo de eu vir aqui fazer essa live para vocês hoje. Meu dia foi, assim, muito difícil. Minha noite foi muito difícil. Eu não dormi bem. Aconteceram várias questões pessoais. E, gente, de verdade, se eu não tivesse... Hoje foi a prova, assim, ó, certeira que eu ampliei, que eu melhorei minha autoestima, que, como eu disse no começo aqui, era baixa. E que por isso que eu quero vir aqui e que eu tô trabalhando para ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Então, era para eu não dar conta de vir. Porque se fosse outro momento da minha vida, gente, eu não viria. Porque eu me cobrava uma perfeição, uma coisa surreal. Hoje, eu tô me achando bonita. Agora eu aprendi a me amar. Mas o meu cabelo não tá como eu gostaria que tivesse ficado. Eu tô com uma bolha no dedo. Porque eu fui tentar arrumar meu cabelo num imprevisto, na correria, e não deu muito certo do jeito que eu queria. Isso, eu decidi falar assim, nossa, não, e daí vou fazer o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho, como diria Cortella. Eu fazer isso, gente, de verdade, já foi uma prova incrível do quanto a psicoterapia, minha jornada de autoconhecimento, minha insistência em ter mais autoestima tá fazendo, tá dando certo. Então, isso é autoestima. Para vocês entenderem, eu ilustrei com uma historinha. A Leide colocou, cuidar de mim para cuidar de quem se ama. Com certeza, isso é muito importante. Eu vou falar disso aqui também para vocês. Você é incrível, obrigada. Obrigada. Olha, então, como que começa na nossa vida uma baixa autoestima? Vocês sabem me dizer? Vocês imaginam? Como que é que começa na nossa vida, da onde vem? Você ter uma boa autoestima ou você não ter? Vocês fazem alguma ideia? Vou beber uma água aqui, gente, que a pessoa fala muito. Ó, quem tá entrando aí agora, eu vou agradecer vocês se vocês forem subindo os coraçõezinhos aqui no Instagram, for comunicando comigo e ter paciência de continuar na live, porque eu sei que de vez em quando eu interrompo, porque eu preciso da interação de vocês, até para continuar a live chegando para mais pessoas, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Insegurança tem a ver? Então, tem. A autoconfiança, ela tem total link com a questão da autoestima. Mas o que eu queria saber é de quando vocês acham que acontece da gente ter ou não uma autoestima boa ou ruim. Da onde que começa isso? Para quem está chegando agora, gente, meu nome é Daiane, muito prazer, eu sou psicóloga e eu tô falando sobre autoestima em tempo de pandemia. Olha, seguinte, tem a ver com a nossa primeira infância, começa lá quando a gente é bebezinho, criancinha mesmo, tá? O que acontece? Eu já quero deixar muito claro aqui que a gente não ganha nada apontando o dedo
em quem cuidou da gente. Porque a pessoa que cuida da gente, ela faz o melhor que ela pode, com o melhor que ela tem. Então, e ela não entrega pra gente aquilo que ela não teve. Então, o que que acontece? Mas tem impacto. Segundo o que eu estudo, né, que eu estudo uma teoria de uma pessoa aí que lá de trás que se chama Carl Rogers, ele fala que a gente lá atrás tem como se fosse uma bússola interna dentro da gente. E a gente começa a experimentar o mundo para poder decidir se é bom ou se é ruim. Então, desde pequenininho, por exemplo, a gente já sabe o que a gente tem que fazer quando a gente está com fome. Quando a gente ganha afeto, a gente gosta, a gente aprende que aquilo é bom. E o que acontece durante a nossa vida? A gente costuma buscar esse afeto, buscar amor. Isso é do ser humano. Essa busca por amor, ela se torna também muito unida com a busca por aprovação, por aceitação incondicional. Então, os nossos pais, cuidadores, no caso, né? Que às vezes tem gente que é criada com vô, com vó, com tio, né? E é isso aí. Quando eles são muito importantes pra gente, a gente quer o amor deles e a aceitação deles. Quando a gente age de uma forma que nós temos aquela tendência que é nosso, e a gente em algum momento sente que a gente não está sendo amado agindo daquela forma, sendo quem a gente é, e isso, gente, pode ser uma pequena palavra, uma forma de agir. Tipo assim, a mamãe não vai mais gostar de você se você continuar fazendo isso. Não vai mais chamar. Então, assim, essas pequenas palavras, elas têm impacto, mas como eu disse, não adianta ficar julgando, porque as pessoas, os pais erram, eles são imperfeitos, tá? E todo mundo vai errar. Se você já tem filhos, você sabe disso, e se você ainda não tem, você vai saber. Então, a falha acontece, mas ela impacta na nossa vida. De que forma? Então, a gente, quando a gente busca esse amor e tal, e a gente não tem essa aprovação, essa aceitação incondicional da forma como a gente é, a gente passa a agir da forma como a gente vê que dá e que dá o resultado que a gente quer, que a gente tem amor. E o que acaba acontecendo? A gente para de ser autêntico, vocês concordam? Deixa eu ler aqui os comentários. Lembrei dessa fase mesmo, a infância. Uhum. E aí, gente, o que acaba acontecendo? A gente começa então a parar de ser autêntico. A gente acha que a forma que a gente está sendo ali não tá dando um resultado bacana, a gente não tá tendo amor. O que a gente passa a fazer? A gente passa a agir para conseguir esse amor, essa aceitação. A gente quer ser digno, a gente quer ser aceito. E aí o que acontece? A gente se desvincula da nossa própria experiência, da forma como a gente percebe o mundo. É todo mundo que acontece isso? Não. Mas eu estou explicando como que é que tem baixa autoestima. Por que isso acontece, né? Então, quando a gente para de agir de perceber que o que a gente faz, a forma de agir, ela é digna de afeto, de amor, de aceitação, a gente começa a duvidar da gente. Vocês não concordam? Peraí, então a forma que eu tenho de pensar e de agir diante das situações, ela não parece que é boa. Então, eu acho que eu preciso do outro me falar o que é bom, porque o que eu penso que é bom não é de fato. Vocês se identificam com isso? Alguém aqui se identifica com isso? Às vezes de uma forma um pouco mais frágil, menos evidente, mas pode estar acontecendo. O que acontece então? Durante a nossa vida, quanto mais a gente está distante dessa forma nossa autêntica de ser e de acreditar que nossa forma de ser ela é boa para o mundo, mais a gente começa a duvidar da gente mesmo,
mais a gente começa a agir de forma incoerente, imatura, mais é difícil a gente ter autoconfiança, autoestima. Então, essa foi uma explicação assim do porquê, um possível porquê algumas pessoas têm essa baixa autoestima, segundo a teoria que eu estudo. A Leide falou: se anular para caber na vida do outro. Vivi muito esse conflito entre ser eu ou agir como gostariam. Pois é. A gente passa a viver pensando no que o outro vai achar. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um vídeo, a gente tem uma baita de uma coisa bacana para passar. Hoje em dia a gente fala de vídeo porque a gente está vivendo esse momento, né? A pandemia ela está trazendo essas mídias sociais, essas tecnologias, e a gente pensa às vezes, poxa, eu tenho uma ideia tão bacana, eu vou falar com o outro a respeito dessa ideia. E realmente essa ideia é boa. E realmente essa ideia ia fazer diferença na vida de alguém. E por conta de você ter sempre pensado que a sua forma de ser, que quem você realmente é, não é bom o suficiente, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente deixa de fazer e de ser quem a gente realmente é. Isso é só um exemplo. Tá tendo algum proveito aí para vocês? Vocês estão gostando? Não tô vendo coraçõezinhos? Ah, agora eu vi. O que acontece, gente? Hoje na pandemia, o que a gente tem vivido, o isolamento social, não é todo mundo que está cumprindo, eu sei. Tem gente que ainda trabalha, tem gente que está vivendo uma vida quase que normal, né? Só que de máscara, com álcool em gel, porque não pode deixar de trabalhar. Mas o que acontece? De alguma forma, a nossa rotina ela foi alterada. Nem se for porque a gente deixou de, por exemplo, dar uma voltinha, de sentar num lugarzinho. Aqui em Orlândia, a cultura é de comer, sentar no carrinho de lanche, de sair com a família para comer uma pizza. Aqui tem muito isso. Não sei se aí com vocês, se todo mundo que está assistindo é daqui, né? A Leide eu sei que não é. Não sei se na cidade sul é assim, Leide. Mas aqui tem muito essa cultura. E a gente parou. A gente não tem mais isso. E afeta, a gente está tendo que ficar mais em casa. O que acaba acontecendo? A gente entra em contato com a gente mesmo, com nós mesmos. Nós temos que ficar sozinhos com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E como que está sendo isso para vocês? Vocês sabem se ouvir? Para mim sempre foi muito difícil ficar sozinho, a solidão. Como é para vocês? Deixa eu ler aqui. Oba, live! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos para cá. Boa tarde, tudo bem? Estou falando sobre autoestima em tempo de pandemia. Quem pegou atrasadinho, vem comigo e assiste depois a gravação, tá bom? Para vocês prestigiarem. Então, eu estou falando aqui para vocês como que é a solidão, como que é ficar com você mesmo, com a sua própria companhia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha, para mim, ficar com a minha própria companhia era algo muito difícil, doloroso até. A Ana é do Rio, legal, bacana, seja muito bem-vinda, Ana. Então, o que acaba acontecendo, né? Agora que a gente está vivendo mais o isolamento social, se a gente não ficar bem com a nossa própria companhia, a gente não dá atenção para a nossa própria voz, se torna uma coisa sufocante, se torna patológico. O que é patológico? A gente adoece, né? Vem para o nosso corpo. O que acontece então com isso, gente? Traz muito problema, né? Traz muito malefício. A gente precisa
entrar em contato com a nossa voz interior. E o que tem isso a ver com a autoestima, Daiane? Tudo. Porque se a gente não se estima, se a gente não se valoriza e se a gente não se acha importante, a gente não quer se ouvir. E se a gente não se ouve, se a gente não para se ouvir e dá valor em quem a gente é, como que a gente vai querer isso do outro? Se nem a gente, com a gente mesmo, para se ouvir, se perceber diante do mundo, a gente vai querer isso do outro. Ah lá, a Lady é diferente, ela gosta de ficar sozinha. Ficar sozinha é muito bom. Com a sua própria companhia. Se você sabe admirar a sua própria companhia, isso já é um início da autoestima. Porque você já está aprendendo que você é bom, que a sua companhia é boa. Isso já é ótimo. E o que acontece então? O próximo passo, quando você começa a se ouvir, ver que o que você fala é coerente, que você é uma boa pessoa, o próximo passo é parar de se importar, então, com o que o outro vai pensar. Não que você vai virar uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensa em você e que não se importa se você falar algo que vai magoar o outro, não se importa o que o outro pense, sente. Não é isso. Mas não deixar com que a opinião dele guie a sua vida. Tá dando para entender, gente? Exatamente. Acho que esse período de quarentena está sendo importante, ainda mais para podermos passar mais tempo com nós mesmos. Exatamente. Aproveitar minha companhia para ler, escrever, ouvir música, dançar sozinha, tô errada? Não, não tá. Imagina, de jeito algum. É isso. Isso é se apreciar, se amar. E quando você se ama, o restante vai acontecendo naturalmente, porque você tem o potencial para se realizar dentro de você. Você é capaz. Quando as pessoas dizem que nós não somos capazes, a influência e o impacto que isso tem na nossa vida é que torna tudo mais fácil ou mais difícil. Aproveitar. Isso eu já li. Mas é muito difícil deixar a opinião dos outros para lá. Eu tento isso todo dia. Está sendo um processo longo. Com certeza, isso é outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Deixa eu ficar de olho na minha hora, porque eu falo muito. Gente, tudo na vida é um processo. Tudo na vida é contínuo. A vida não é linear. Se vocês forem parar para pensar, vocês já viram aquele aparelhinho que mede a frequência cardíaca? Vocês já viram como que ele é? Que ele fica fazendo assim? Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. O que isso significa? Significa que tem um coração batendo, que tem vida ali. Quando ele para e vira uma linha reta, ou seja, linear, o que significa? Significa morte. Acabou. E quando acaba, não tem mais jeito, não tem mais vida, não tem mais o que fazer. Então, às vezes na nossa vida a gente fica buscando chegar em algum lugar, e a gente não aproveita os nossos altos e os nossos baixos, a gente não sabe tirar proveito disso. Só que isso é a vida é movimento, a vida não é a linha de chegada. A vida é o agora. Isso também tem a ver com autoestima e autoaceitação. Sobre ser completa, você acha que a gente um dia se torna? Nossa, eu acabei de falar. Olha só. O que eu queria falar aqui com vocês também eu fui chamada então para fazer essa live aqui na PAI de Orlândia, né? Associação de Pais. Tá aqui, Pais e Amigos dos Excepcionais de Orlândia. E o que acontece? Não vou mentir para vocês que durante a minha vida eu tive pouco contato. Eu tive pouco contato com as pessoas
com deficiência física, eu tive pouco contato com os excepcionais, porque na minha família, evidentemente, não tem ninguém. E o que a gente acaba fazendo? Eu admitir isso não é fácil, não. Porque às vezes a gente quer dar um que não é assim. Mas a verdade é essa, que a gente acaba escolhendo, a gente tem essa opção. A gente tem essa opção, por enquanto. Foi o que a Daisy falou ontem, eu achei muito importante. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu não fazia isso porque eu não gosto, porque eu tenho algo contra. Porque a gente tem mania de separar, né? As pessoas que apoiam e as pessoas que têm algo contra. E não é assim. Existem as pessoas que só vivem no automático e dão atenção para outras coisas. O que eu achei muito importante eu vir aqui e ter a coragem de falar sobre isso, mesmo não sendo especialista nessa área e tá falando para as pessoas, como a Daisy falou, de uma forma geral, não separando. Porque a gente precisa entender que essa realidade existe. E, inclusive, foi o que a Daisy falou ontem, todos nós somos deficientes de alguma coisa. No meu caso, por exemplo, uma das coisas que eu descobri depois de adulta é que eu tenho TDAH. E não é fácil, não. Não é fácil eu ter me formado, não é fácil eu estar aqui com vocês, não é fácil me planejar, não é fácil fazer uma live, seguir um padrão. Vocês estão vendo, eu tenho certeza que deve estar um pouco até desconecto. Eu espero que não esteja muito confuso. Porque a minha mente funciona de uma forma um pouco diferente. Só que a minha questão, né, o TDAH, ele é um pouco mais invisível. Isso tem hora que ajuda e tem hora que atrapalha. Porque às vezes as pessoas acham que é bobeira. Mas eu ainda tenho essa opção de conseguir não deixar isso transparecer tanto. Existem pessoas que não têm essa opção na vida. E por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente aprender a inclusão. É importante a gente aprender que essas pessoas existem, que elas batalham, que elas lutam, que a família delas batalha, luta todos os dias. E o que eu queria dizer é que eu fui atrás, eu procurei, eu me informei, eu vi vídeos, eu segui pessoas que eu não seguia no meu Instagram. Incríveis, pessoas incríveis, que eu não tinha contato. Por quê? Porque quando eu era mais jovem, as coisas eram ainda mais difíceis do que são hoje. E me doía muito. Eu me sentia muito impotente de não poder ajudar ou fazer alguma coisa a respeito. E eu decidi não olhar mais para esse caminho. E olha como é que as coisas são incríveis. Eu estar aqui hoje, eu tenho certeza que tem um motivo, porque isso voltou para minha vida. E é muito importante, gente, a gente apoiar tanto essas pessoas incríveis quanto a família delas. E a gente passar a olhar para esse assunto e incluir ele na nossa vida. Então, como que é a autoestima? Eu achei incrível a autoestima de pessoas que são deficientes visuais, de pessoas que são cadeirantes. Gente, de verdade, tem gente que tem mais autoestima do que a gente que tem as duas pernas funcionando normalmente. E eu fiquei assim, eu achei incrível. E não deveria achar algo tão diferente assim, deveria ser algo inserido no nosso dia a dia, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que a gente precisa realmente falar mais disso e a gente precisa unir esses dois mundos, que eles não são tão diferentes assim. Reforçando de novo o que a Daisy falou ontem, todos nós somos deficientes, todos nós somos imperfeitos. Aparecendo isso um pouco mais para fora ou não. Muito importante. Obrigada, Dai, por esse relato. Imagina. É uma luta contínua. Já tive muito contato, mas com crianças. Pois é. Uma coisa falando como um ser humano, gente. Não é todo mundo que está preparado hoje para lidar com tudo isso. Existem pessoas que são mais sensíveis, existem pessoas que se sentem muito impotentes, mas por que é assim?
Porque falta informação, porque falta contato, porque falta a gente, como eu disse, juntar esses dois mundos. Nós não somos tão diferentes assim. Eu, hoje, decidi olhar mais para esse lado, estar aqui presente. Decidi não deixar para amanhã. Às vezes a gente fala assim, ó, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer bem para as pessoas, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque hoje eu sou pobre e eu não tenho condição. Gente, às vezes você olhar para aquele lado, você falar sobre, você incluir isso na sua vida, você dar atenção para o canal de uma pessoa que está falando sobre isso. Você ir lá e curtir no YouTube. Isso já faz diferença. A gente não precisa ser 880 na vida. Sim, infelizmente existe muito preconceito e exclusão. Resumiu bem, informação e contato. Exatamente, é só isso que eu tô falando para vocês, que é o início de tudo. É o porquê eu tô aqui como ser humano, não como psicóloga, assim, me colocando num patamar de superioridade. Eu decidi aceitar esse convite como humana que eu sou, falha, imperfeita, que teve a vida inteira baixa autoestima e que ainda luta contra isso, porque, como eu disse, é um processo. Não é uma coisa que você chega num. Você nunca vai ser perfeito. Esquece, isso é da nossa humanidade. E acho que tirar isso das suas costas pode ser um alívio. Olha, um simples gesto faz uma diferença enorme, com certeza. Então, voltando aqui para o nosso assunto, né? Que a pessoa que tem o déficit de atenção às vezes desvia e volta. Vocês que estão aqui tendo paciência comigo, eu agradeço imensamente. A gente precisa empoderar. E a gente precisa empoderar todo mundo. Todo mundo. Então, não ficar segregando, não ficar separando, sabe? Todo mundo precisa se sentir empoderado. O que é isso? Sentir que consegue, sentir que pode, sentir que é capaz, dentro das suas possibilidades. A gente às vezes fala, todo mundo é igual. Não, não é todo mundo igual. De forma alguma, nós somos todos diferentes. Cada um de nós tem uma forma de fazer, de ser, né? Mas a gente precisa entender que do nosso jeito a gente consegue chegar lá, a gente consegue ter sucesso, a gente é capaz. Foi sim, durante a minha formação eu tive disciplinas de inclusão e nos estágios eu dei aula para crianças deficientes. Sinceramente, foram as melhores aulas, apesar de precisar de um apoio. As aulas eram maravilhosas. Olha aí que bacana, que experiência incrível. Eu não tive essa experiência na faculdade. A minha faculdade, gente, eu fiz da melhor forma que eu podia de verdade. Foi muito difícil, porque eu trabalhava, eu estava vivendo mil coisas no sentido pessoal, mil crises. Por isso que eu falo para vocês que a pandemia, ela veio para mostrar para a gente que crise existe, só que ela está num nível muito maior. E, infelizmente, a gente tem percas. Eu não quero diminuir a dor de ninguém, o luto de ninguém. Eu sei o quanto é difícil para uma pessoa ter que lidar com isso, ainda mais estando próximo, porque a gente fala que a gente tem que se doer por todo mundo, mas é do ser humano sentir mais quando é algo mais próximo dele. E infelizmente está tendo isso. Mas a gente também precisa entender que crise sempre existiu e que a gente sempre teve a questão da morte, a questão da imprevisibilidade da vida presente. A qualquer momento você podia estar ali vivo, sair na rua e acontecer alguma coisa com você. É que a gente não parava para pensar, estava todo mundo vivendo muito no automático. E de repente, essa situação que a gente está vivendo aí está fazendo a gente parar para pensar em tudo. Olha que as meninas estão falando. A inclusão é isso, aceitar e respeitar as diferenças. Isso, exatamente. A gente precisa entender que ser diferente também é bom.
Porque imagina que chato você viver a sua vida inteirinha, de quando você nasce até quando você se vai daqui, pensando do mesmo jeito, cercado de pessoas que pensam igual a você e que vivem igual a você, fazendo a mesma coisa. Será que quando você estivesse prestes a se ir, você ia estar feliz? Você ia gostar? Você ia pensar que sua vida foi boa? Eu vou beber até uma água aqui, deixar vocês pensarem. Ó, tudo que eu tô falando aqui tem a ver com autoestima. Por que tem a ver com autoestima? Porque, como eu disse, a autoaceitação e a autoestima tá junto uma com a outra. Uma precisa da outra para existir. E quando você entende que ser diferente é comum, que todo mundo é diferente, que ninguém, que cada um é um ser no mundo, né? Cada um é um ser único no mundo e que ninguém é perfeito, você não concorda que é mais fácil de você se aceitar e se estimar? E de parar de se cobrar uma perfeição que não existe, que nunca vai existir? Isso ajuda você? Isso tira um peso das costas? Porque de mim tirou. Ó, ser diferente é normal, cada pessoa é única. Iria ser insuportável, ninguém é igual a ninguém. Sim, todo mundo ser igual, né? Iria ser insuportável, também acho. Imagina todo mundo gostando da mesma cor. Aliás, imagina todo mundo gostando amorosamente da mesma pessoa. Seria um grande problema. Então, gente, para a gente trabalhar a nossa autoestima nesses tempos de pandemia, o que é necessário? Eu vou retomar. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento, Daiane? Se conhecer. Parar para pensar um pouco no que você gosta, no que você tem de bom, no que você tem de ruim e tudo bem. Sabe? Não se massacrar porque você tem algo que é ruim, ruim às vezes que é ruim disseram para você que é ruim, às vezes nem é. Tem isso também. Realmente aceitar isso, que você tem defeitos e qualidades. Não dá para ter só qualidade, não dá para ter só defeito. O ser humano é composto pelas duas coisas. E quando você aceita isso, é muito mais fácil você começar a ter autoestima. E o que acontece quando você tem uma boa autoestima? Você confia mais em você, você entende que você é capaz de alcançar o que você quer, o que você deseja. Você para de se boicotar, porque eu sei que tem muita gente aí que se boicota. Credo, Dai. Que eu falei dos crush, né? Então, olha essa perfeição, eu já tirei da minha cabeça, mas minha autoestima vive em altos e baixos. Nossa, então, eu falei aqui já, mas eu vou repetir. A questão do alto e baixo é muito normal na nossa vida. É muito normal, a gente precisa entender que a gente não é linear e que a vida não é linear. O que é linear? Linha reta, não é, gente. Aí a gente fica se cobrando demais, cobrando chegar num patamar onde que a gente acorde todos os dias dizendo: nossa, como eu sou linda, nossa, como eu sou ótima, como eu sou inteligente, como eu sou capaz, como nananana. Vai ter dia que você não vai estar bem. E o que acontece é que quando você se ama e quando você se aceita incondicionalmente, você consegue esperar passar. Você não se desespera e acha que aquilo é o fim do mundo e que acabou ali. Às vezes a gente, por achar isso, é onde que gera toda a ansiedade patológica, porque a ansiedade nem sempre é ruim, tá, gente? Mas a ansiedade patológica é, e aí a gente começa a adoecer. Eu também aprendi que a gente precisa regar a autoestima todos os dias, e ainda assim vai existir dias difíceis. Perfeito. Sim, esses dias difíceis precisam ser mais raros. Como minha vida é perfeita, só que não. É isso aí.
Olha, com relação a esses dias ruins serem mais raros, ao ponto, ao passo, né, que você aprende a se aceitar, você começa também a enxergar sob outra perspectiva. Então, às vezes, a perspectiva que a gente olha, a visão que a gente tem das coisas também fica um pouco mais voltada para o negativo. Isso também é outra questão. Aí fica para outro dia, outra live, né, gente? Gente, eu tô olhando a hora porque eu me perco mesmo, que eu falo muito. E aí, vocês estão gostando? Como é que tá? Eu queria estar acompanhando do Face, mas não dá para me acompanhar. Olha, teve uma pessoa que entrou agora. A gente está quase finalizando, né? Eu falei sobre autoestima em tempos de pandemia. Eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, então eu falo um pouco, desconecto às vezes, tá? Eu vou, volto. Então, para quem não acompanhou inteiro, não entendeu muito bem, quiser acompanhar, vai estar gravado, tá, gente? Quero mais live sua, hein? Ai, que delícia! Obrigada, que coisa boa. Fala, a gente tá amando, estou adorando demais. Ai, gente, olha só, já ganhei meu dia, tá vendo? E como eu disse, quase que eu não venho aqui. Ah, não, olha, se fosse outra época, eu realmente tinha me perdido hoje, eu tinha desanimado. Mas por conta de eu ter trabalhado isso dentro de mim, aos poucos, não é todo dia, mas eu tô conseguindo dar conta. Eu tô conseguindo dar bem mais conta da minha vida, de me amar. E aí que tá, quando você melhora a autoaceitação e a autoestima, você passa a se amar mais. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço. Vou sempre te convidar, Ana. Nada, você é incrível. Fala super bem, está sendo uma live muito gostosa. Gente, eu vou sair daqui com o ego desse tamanho. É, um passo de cada vez, é isso aí. Perfeito, gente. Vocês estão pegando super bem. E me conta uma coisa só pra gente encerrar, que a gente tá quase no nosso horário. Vocês percebem quando vocês olham pro passado de vocês lá no passado, o que vocês estão achando? Vocês têm melhorado? Vocês têm crescido? Ou vocês acham que tá na mesma ou que regrediu, né? Que piorou? Conta um pouquinho aí pra mim como que tá sendo isso pra vocês. Vou tomar mais um golinho de água. Aguardar um pouquinho, que dá um pouquinho de diferença de tempo. Eu evolui bastante. Olha aí. Luísa. Conta pra mim, gente, como é que tá sendo pra vocês a vida de vocês quando vocês olham pro passado? Melhorou? Vocês se desenvolveram enquanto pessoas? Comparando com vocês mesmos, não com os outros. Eu sempre procuro evoluir como ser humano, ampliar minha visão. Muito bom. Percebo que estou me superando aos poucos. Ótimo. Eu vi que a Shirley estava aí, ela ainda tá. Fala comigo, Shirley, o que você tá achando? Tá um passo de cada vez, igual você tinha me contado aí, tinha dito aí? Olha, vou falar da minha experiência. Sempre que eu me comparava com pessoas que estavam, como eu disse para vocês, em outro patamar da vida, que já eram mais experientes que eu, até mais velhas que eu, que tiveram outro tipo de vida, de criação, de questão financeira, gente, era péssimo para mim. Eu sempre me sentia lá no chão. A gente precisa muito aprender a parar de se comparar com pessoas que não tiveram e que não têm a mesma realidade da gente. De preferência, se possível, aprender a comparar a gente com a gente mesmo. Porque a gente é de comparação. A gente fala assim, não se compara, é meio difícil. Porque o ser humano ele é de comparar mesmo.
Ele precisa, às vezes, ter esse parâmetro. Mas, então, procura comparar consigo mesmo, porque quando eu olho para quem eu era lá atrás e quem eu sou hoje, eu não sou assim a melhor pessoa do mundo de jeito nenhum, eu ainda tenho muito para aprender. Eu ainda tô assim gatinhando. Mas quando eu olho pro meu passado, gente, que sensação boa, que ânimo que dá para continuar, sabe? E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ser a nossa melhor versão, não a versão aprimorada do outro, não igual ao outro. A gente não é igual ao outro. Shirley é uma garota incrível, ela sabe disso. Ah, a minha internet tá ruim. Ah, gente, internet na pandemia tá terrível mesmo. Então, pessoal, para encerrar, eu quero agradecer muito vocês todos que vieram aqui, que passaram por aqui. Quem permaneceu, meu muito obrigado. Quem participou, as meninas super participaram aqui, isso dá um ânimo gigante pra gente. Eu tô muito feliz, eu tô orgulhosa de mim hoje. Eu vou falar isso aqui declaradamente para guardar na live. E eu quero muito, muito que vocês façam isso por vocês e que vocês consigam. Igual a gente falou aqui, vocês não vão acordar todo dia bem. Isso não existe. Vocês não vão ser perfeitas, eu não sou. Mas, gente, eu queria que vocês aprimorassem o amor próprio e a autoestima de vocês o quanto possível, em comparação com vocês, e encontrassem aos poucos a melhor versão, encontrassem o caminho pelo qual crescer, porque é incrível a gente parar de se boicotar, de se sabotar, sabe? É incrível. E a gente, todos nós temos potencial para ser muito mais do que a gente é agora. Eu realmente acredito nisso. E eu espero que vocês consigam enxergar isso em vocês também. Então, muito obrigada, Daisy, por esse convite, que foi incrível. Foi uma experiência muito boa. E muito obrigada a vocês que participaram. E eu espero que quem assista aí consiga tirar algum proveito com isso, com o dia de hoje. Obrigada, tá bom? E até a próxima. Obrigada, gente.